Acabamos de ouvir a solene proclamação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Os dias da Semana Santa são dias imensamente significativos. Dias em que nós, sacerdotes, somos vencidos pelos textos bíblicos. Ou seja, é impossível comentá-los todos. Pela sua densidade, pela sua riqueza, pela sua dramaticidade, que a Igreja, na sua sabedoria, nos coloca num contato direto com a palavra, quase tornando desnecessário qualquer comentário. Como mãe, ela nos quer empurrar para dentro da cena, nos puxar para o Calvário, nos colocar naquela ambiência em que aconteceu o sacrifício de Nosso Senhor. Contudo, queria comentar um pouco a paixão de Jesus Cristo. Me traga o lecionário. Porque estamos no ano A e lendo a paixão segundo São Mateus, nós temos alguns detalhes que apenas São Mateus nos conta. Primeira coisa é repararmos na entrada de Jesus em Jerusalém, que comemoramos agora na procissão dos Ramos. São Mateus salienta que Jesus entrou montado num jumentinho, junto com uma jumenta, que era sua mãe. É muito interessante porque São Mateus escreve para os judeus. O Evangelho de São Mateus é escrito para esses destinatários, primeiramente. Portanto, ele parte das ideias que já estavam no imaginário de todos aqueles israelitas. E qual é a imagem que aqui se evoca? Há muitas possibilidades, mas me parece que a mais plausível é aquela que aparece no primeiro livro dos Reis, logo no início. Quando há uma pequena conspiração para tomar o trono de Davi. Davi tinha um filho primogênito chamado Absalão, mas Absalão fez uma revolta contra ele e terminou morto. Ora, quando Davi está prestes a morrer, surge uma questão. Havia um filho primogênito de Davi, chamado Adonias, o segundo depois de Absalão, mas ele havia prometido o trono para Salomão. Então, começa uma questão. Juntam-se Betsabé, mãe de Salomão, e o sacerdote Zadok e o profeta Natã, e os três vão a Davi e dizem que Adonias já havia assumido o posto de rei. Então Davi acaba com aquilo tudo e ele diz: tomai convosco servos do vosso senhor, fazei montar o meu filho Salomão na minha mula e descei com ele a Guiom. Lá o sacerdote Sadoc e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Tocareis então o chofar e proclamareis: viva o rei Salomão. E aqui nós vemos, portanto, essa cena da entrada de Jesus em Jerusalém, que aparece como que dizendo: este é o filho de Davi. Por isso o povo grita: Hosana ao filho de Davi. Ele é o filho de Davi.
Ele é o descendente de Davi. Ele é o rei de Israel. Hosana nas alturas. Essa palavra Hosana, no hebraico, Oshana. Oshan significa, Oshan, salvai-nos. Na, por favor, era a aclamação que o povo fazia quando o rei visitava um lugar. Hosana, salvai-nos, ajudai-nos, socorrei-nos, libertai-nos. É assim que o povo acolhe Jesus em Jerusalém. Ele é o descendente de Davi. É assim que começa o Evangelho de São Mateus. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, ele é o Messias. Ele é o ungido. Assim como Salomão foi ungido por Sadoc e por Natã, então sacerdote e profeta ungem o rei. Jesus, como filho de Davi, é aquele que chega do Monte das Oliveiras, do Monte da Unção, para entrar em Jerusalém, a sua cidade. Ele entra, nós não lemos esse texto que aparece na sequência, mas quando ele chega em Jerusalém, qual é a primeira coisa que ele faz? Vai ao templo para purificá-lo por conta do comércio que se fazia na porta em função dos sacrifícios. Ora, Salomão foi o homem que construiu o templo. Salomão foi o homem que não apenas construiu, mas dedicou o templo. Jesus entra no templo para purificá-lo, como que dizendo, eu vim restaurar todas as coisas. Eu vim realizar o verdadeiro sacrifício. Eu vim trazer a vida ao verdadeiro templo. Sou eu o Messias. Sou eu que construo o verdadeiro templo de Deus. Ora, entramos no relato da paixão. No relato da paixão, segundo São Mateus, aparecem muitos detalhes muito interessantes. Nós começamos lendo a instituição da Eucaristia. Depois, eles vão para o Monte das Oliveiras. É muito interessante que, no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 13, nós lemos todo o drama de Absalão. Absalão, cujo nome significa Abá-Shalom, pai da paz. Absalão, que tem a sua irmã Tamar, sua irmã direta, inclusive de mãe, violada por um dos filhos de Davi, Amnon, e que depois é largada, então Absalão se revolta contra Davi, e nessa revolta de Absalão contra Davi, Davi sai de Jerusalém, para não precisar entrar em guerra contra o seu próprio filho. É muito interessante o relato porque, primeiro, Davi sai de Jerusalém pelo Monte das Oliveiras. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras. Davi chora no alto do Monte das Oliveiras. Jesus ora chorando no Monte das Oliveiras. Afasta de mim este cálice, etc. Depois, enquanto Davi foge, Semei amaldiçoa Davi. Apedreja Davi. E Davi diz, não me defendam. Não me defendam. Ele diz, se meu filho que saiu das minhas entranhas atenta contra a minha vida, com mais razão esse filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar, pois Yahvé mandou. Talvez Yahvé leve em conta a minha miséria, restituindo minha felicidade em lugar da maldição de hoje. Davi se sente abandonado por Deus.
Por isso, no alto da cruz, Jesus diz, o Salmo 21, meu Deus, por que me abandonastes? Ele assume essa posição de Davi. E não apenas isso. Um dos conselheiros de Davi trai Davi e passa para o lado de Absalão. E o que acontece com este traidor de Davi? Acontece que ele se mata enforcando-se. São Mateus é o único que relata o enforcamento de Judas, depois da traição. Ou seja, São Mateus está salientando a identidade de Jesus com Davi. Mas, São Mateus continua o seu relato, mostra Jesus sendo julgado, nisso ele está em profundo paralelismo com os demais evangelhos sinóticos. Mas é muito interessante que, mais ou menos no começo do capítulo 27, depois de anunciar a traição de Judas e o seu enforcamento, e todo o relato é um relato de escárnio. Jesus é chamado de rei dos judeus, cospem nele. Ele é um rei de escárnio. Durante o julgamento, colocam Jesus como uma escolha possível diante de Barrabás. A palavra Barrabás significa filho do pai. Bar, filho, Abá, pai. Ou seja, nós temos Jesus de um lado e do outro lado alguém que se apresenta como filho do pai. Mais uma vez, o drama de Absalão, o drama de Adonias. Jesus é o filho que, embora os judeus não reconheçam como filho primogênito, ele é o descendente de Davi. Ele é o verdadeiro descendente de Davi. Mais adiante, durante o julgamento, pedem a crucificação de Cristo. Então Pilatos lava as mãos, diz, eu não sou responsável pelo sangue desse homem. São Mateus apresenta esse versículo e só ele apresenta esse versículo. Todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mais uma vez um paralelismo com Davi, porque Deus havia dito a Davi, tu não me construirás um templo, porque derramastes muito sangue. Jesus não derrama outro sangue senão dele mesmo. Ele derrama muito sangue, mas é o seu sangue. É o seu sacrifício. Portanto, ele sim pode construir um templo para Deus. Ele sim pode ser o sumo sacerdote, aquele que vai fazer a dedicação do verdadeiro santuário. Ele vai para o Calvário, é chamado durante aquela procissão de rei dos judeus, também de modo para escarnecer, e as pessoas o insultavam dizendo, tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Como que dizendo, você não é o Davi que ia construir o templo, você não vai construir o templo. Justamente derramando o seu sangue, Jesus se torna o sacerdote da nova aliança. Jesus morre pelas 3 horas da tarde. Então, diz o São Mateus que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. É Deus dizendo, acabou. Acabou o Velho Testamento. Acabaram os sacrifícios antigos. Agora foi edificado um novo templo. Deus não mora mais no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Ele saiu de lá.
por esse sangue derramado, ele agora passa a morar no coração de todo aquele que crê. E todo aquele que crê passa a ser um novo templo, lavado, purificado dos seus pecados pelo único sacrifício, ou seja, pelo sangue de Cristo. E o que acontece? Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram, saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Esse é um dos versículos mais enigmáticos, e só São Mateus fala disso. O que São Mateus está invocando aqui? Ele está evocando a visão do profeta Ezequiel, o vale dos ossos secos. Ele está dizendo agora, esses ossos secos voltam a viver graças à morte do Messias. Ele é o rei que une para si um povo. Ele é o novo Davi, que ao invés de derramar o sangue dos outros, derrama o seu próprio sangue, para unir ao seu Deus um povo que lhe pertença, mediante o seu sacrifício, que seja dele pela fé. Os oficiais romanos dizem, na verdade, este é o filho de Deus. Diferentemente dos judeus que diziam, este é o filho de Davi, eles enxergam mais longe. Ele é o filho de Deus, ele é o filho de Deus. Portanto, ele é o próprio Deus. Ele tem a natureza de Deus. Ele é Deus mesmo. Ao entardecer, José de Arimateia pede o corpo de Cristo a Pilatos, o envolve num lençol, o sepulta. E então, São Mateus menciona a guarda do túmulo. Os fariseus dizem, olha, junto com os sacerdotes, ele disse que iria ressuscitar. E para que não haja essa impostura, coloquem uma guarda lá. Lacrem esse sepulcro, para que ninguém venha roubar o corpo dele à noite. E justamente estes que pedem a Pilatos que guardem a sepultura de Cristo, os guardas, eles, os guardas, se tornam as primeiras testemunhas da ressurreição. Aqueles que têm de lidar com um fato incontestável. Ninguém pode deter Davi. Ele rolou a pedra do sepulcro. Foi ele que jogou a pedra na cabeça de Golias. Foi ele que derrubou o gigante. Ele que parece frágil, ele que parece fraco, ele que parece improvável. Ele que não é como Saul. Ele, o rebento de Jessé. Ele, o pastor das ovelhas. Ele, o salmista. É o único cuja vida louva verdadeiramente o Pai. Ele é aquele que esmagou a cabeça da serpente, o descendente da mulher. Ninguém poderá detê-lo. Queridos irmãos, todas essas relações nos mostram o quanto Cristo, Jesus, para nós, é da parte de Deus, como diz São Paulo, justiça, sabedoria, santificação e salvação. Que nós possamos mergulhar nessa Semana Santa, no mistério da morte de Cristo, entrando verdadeiramente no seu novo culto, no culto do Novo Testamento. O seu sacrifício, que nos purifica dos nossos pecados e que nos dá uma vida nova, vida essa
que recebemos pelo batismo, o qual renovaremos na solene noite da vigília pascal.